Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Lucas capítulo 15, verso de número 11 em diante, eu leio da Nova Versão Transformadora, que diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele estava ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Talvez de todas as parábolas contadas por Jesus, e ele usava muito deste recurso, que é de contar histórias com princípios do reino. Isso é uma parábola. Ele pegava uma história do cotidiano, conhecida de muitos, e dentro dessa história ele aplicava princípios espirituais, princípios do reino de Deus. De todas essas que ele já contou, a mais conhecida talvez seja a parábola do filho pródigo. Você já deve ter ouvido em alguma situação ou circunstância da sua vida. E essa parábola, segundo muitos acreditam, ela está inserida num conjunto de outras 3. É o mesmo princípio contado de 3 formas diferentes. Está dentro do mesmo contexto, tanto é que começa o texto que lemos no verso de número 11, dizendo: Jesus continuou. Ele havia começado falando sobre um pastor que uma das suas 100 ovelhas se dispersa, vai para longe. Depois ele conta o mesmo princípio de resgatar o que está longe, perdido, com a parábola da dracma perdida. Uma mulher que perde uma moeda dentro de casa.
E continuando o mesmo raciocínio, Jesus agora entra e fecha a ideia com essa história, muito bem elaborada pelo Senhor Jesus e com princípios que têm ecoado através dos séculos e chega até nós hoje pelas Escrituras Sagradas. Ela traz detalhes de uma família dentro de um contexto cultural muito conhecido por todos. Lembre-se de que os ouvintes, aqueles que ouviam as ministrações de Jesus, o ouviam dentro de um contexto cultural. Portanto, Jesus falava identificando-se com a cultura local. Para eles era muito fácil se identificar com um pastor que perde uma das ovelhas. Afinal de contas, haviam muitos que pastoreavam ovelhas. E sabiam o custo que era perder uma só ovelha. Você não se dava por satisfeito, mesmo se tivesse 99, porque uma faz falta. Jesus sabia que eles saberiam fazer uma associação fácil de essa parábola trazer a importância sobre uma ovelha que se perde. Jesus também sabia da importância e da contextualização que fariam sobre a ilustração, a parábola de uma mulher que perde uma dracma dentro de casa. A dracma, ela compunha como se fosse um tipo de como é que eu posso dizer? Uma testeira. Colocava, uma mulher casava-se, ela usava-se como se fosse uma tiara. E tinha essas moedas, que eram o símbolo do seu casamento. E perder era símbolo de vergonha. Como é que uma mulher perde algo de tanto valor, porque era normalmente parte do seu dote, que simbolizava a sua relação com um homem, o seu estado matrimonial, e ela perde dentro de casa. E Jesus diz que ela varre a casa toda, tenta procurar e faz de tudo até achá-la. E quando acha, chama os vizinhos e diz: olha, eu achei, eu não preciso mais passar vergonha de ser conhecida por aí como uma mulher desleixada. Jesus agora, para concluir esse raciocínio, ele entra nessa parábola. A parábola conhecida mundialmente como a parábola do filho pródigo. Primeiro você tem que saber o que significa pródigo. Tem muita gente que não sabe. A palavra pródigo significa esbanjador. É aquele que dissipa os seus bens e desperdiça de forma irresponsável. Jesus começa a contar a história de uma família típica da época, de um pai que tinha 2 filhos. E esse pai tinha recursos que, pelo que Jesus conta na parábola, eram recursos incontáveis. Ele era um homem rico, que tinha como herança para os seus filhos uma grande fortuna. E Jesus começa a dizer de que nessa parábola, um dos filhos, depois Jesus, e nós não temos tempo suficiente para tratar do outro filho, mas um dos filhos, Jesus fala sobre ele, que ele era o filho mais jovem. Ele era o mais novo da turma. De 2, ele era o caçula. Caçula dá trabalho. Mimado. Era o caçulinha. O caçula, de repente, chega numa conversa, num dia em família, e diz: eu quero a minha parte da herança. O que é meu, eu quero. E aqui nós começamos a descobrir algumas questões extremamente importantes que nos identificam não só com a história, mas que nos identificam com uma verdade que muitos, talvez, estejam vivendo. A primeira é de reconhecer de que nessa história o pai representa Deus. O pai na história é Deus.
O filho ou os filhos somos nós. A história é basicamente essa, é a história do Pai Celestial com os seus filhos. E um desses filhos toma a atitude de ter a ousadia de pedir ao pai: eu quero o teu dinheiro, mas eu não quero relacionamento mais contigo. Eu quero o que o Senhor tem para me oferecer, mas eu não quero mais morar na casa. Não quero mais estar debaixo da tua autoridade. Eu não quero mais viver debaixo do teu governo. Em outras palavras, eu só quero o que as tuas mãos podem me oferecer, mas não quero intimidade e relacionamento mais. Quero viver a minha vida do meu jeito. Bem, depois dessa história que começa a ser contada, começamos a perceber aqui o que existe de perigo em se decidir somente usufruir do que Deus tem para oferecer em termos materiais e abrir mão do relacionamento. O que o filho não entendia de que o mais precioso não eram os bens, era o relacionamento. E de que os bens ao qual ele recorria eram fruto da bênção que vinha do Pai. De quem vinha riqueza? Do Pai. Em nenhum momento aqui diz que o filho produziu alguma coisa. Quem produzia a riqueza, as bênçãos, era o Pai. É por isso que Tiago, na sua carta, escreve no verso 17 do primeiro capítulo, de que toda boa dádiva vem dos altos céus. As bênçãos vêm de Deus. Mas esse moço, o irmão mais jovem, ele acha que a maior riqueza que ele pode herdar são os bens e não o relacionamento. E aqui nós começamos a descobrir de que longe de Deus, nós temos uma tendência natural de viver uma vida desregrada. Longe do Pai, nós não sabemos viver. É um perigo quando você decide viver longe de Deus. E é trágico ver como os recursos que o pai coloca à disposição do filho começam a ser desperdiçados de uma forma desenfreada. É uma tragédia após a outra na história. Quando Jesus conta essa parábola, ele conta da decisão e de uma escolha. Deus não obriga ninguém a ter relacionamento com ele. É uma escolha pessoal. Ninguém é obrigado. Mas toda escolha traz consigo consequências severas. Decidir andar longe de Deus é um problema. E este caminho é um caminho que leva a cada vez mais viver resultados terríveis. Primeiro, eu quero que você olhe para o texto, por gentileza. Depois dessa decisão, porque o menino diz, verso de número 13, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas. E ele mudou para uma terra distante, ou seja, ele estava longe do Pai, longe de Deus. Quer saber de uma coisa? Vou viver a vida do meu jeito. Eu vou viver segundo os meus valores. Eu vou viver conforme me der na cabeça. Ele foi para uma terra distante, onde, verso 13, ele desperdiça tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Isso quer dizer de que dentro da casa do pai havia regras. Quando você quer viver uma vida sem regras, não funciona. Mais cedo ou mais tarde, você vai quebrar a cara. E nós começamos a perceber o que essas escolhas produzem, como eu disse no verso 14. Primeiro é que o dinheiro acabou.
Verso 14 diz: quando o seu dinheiro acabou. Eu fico preocupado com pessoas que só querem relacionamento com Deus por conta das bênçãos que Ele tem para oferecer. Gente que acha que dinheiro é solução para tudo. Não é. Por vezes dinheiro é motivo de confusão. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que aqueles que quiseram ficar ricos caíram em toda sorte de maldição. O problema não é o dinheiro, o problema é quando o dinheiro se torna o motivo da sua vida. Só que a gente se esquece que quando você rompe o relacionamento com Deus, você se afasta da fonte. E a fonte que te alimenta, que te supre, que te abençoa, quando está distante, aquilo que Ele põe nas tuas mãos começa a secar. O dinheiro acabou. Segundo, a gente percebe aqui no texto, ainda no verso 14, e eu só estou mostrando para vocês qual era o estado produzido pela escolha desse rapaz. Diz que ele começou a estar exposto, uma grande fome se espalhou e ele começou a passar necessidade. Segunda coisa que a gente começa a experimentar longe da casa de Deus, da casa do Pai, é que nós ficamos desprovidos de cuidado e proteção. Quando você é cuidado por Deus, quando você está na casa do Pai, tem relacionamento com Ele, Deus é quem provê em Cristo Jesus as nossas necessidades. Quando você assume o controle da sua vida, você está dizendo para Deus: eu não preciso mais do seu socorro nem da tua provisão, eu me viro. Aí sabe o que Deus faz para você? Então vai, bonitão. Então vai, bonitona. E nos esquecemos de que longe da presença do Pai, nós estamos entregues a nós mesmos. E entregues a nós mesmos, nós estamos caminhando para uma tragédia. Terceira coisa que começa a acontecer, eu só estou apontando para vocês mais uma vez o que o texto nos diz. É que longe de Deus, no verso de número 15, esse homem começa a se envolver com pessoas erradas. O verso de número 15 diz que ele convence um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o manda cuidar dos... Vai ter relacionamento ruim assim lá longe, hein? No meio da necessidade, você se aproxima de gente que ao invés de te abençoar, vai te explorar. Vai cuidar dos porcos. Lembre-se, cuidar de porco dentro da cultura judaica era considerado imundícia. Judeu não come porco. Você que gosta de bacon, não vai a Israel. Não tem. Você vai amanhecer um dia e dizer: estou com vontade de comer um torresmo. Vai ficar na vontade, porque lá não tem. É considerado animal imundo. Os relacionamentos longe de Deus te levam para esse posto. Imundície. Os relacionamentos te colocam mais para baixo. Longe de Deus, os relacionamentos te jogam para o buraco, para lugares imundos, considerados malditos. Quarto lugar, quando você decide andar longe de Deus, verso 16, a Bíblia diz que embora ele quisesse saciar a fome com as vagens dadas ao porco, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando você decide andar longe de Deus, você vai descobrir que ninguém se importa com você senão o Senhor. Na hora que a coisa aperta, se o Senhor não entrar com provisão, pastor, tem a família é bênção, mas tem hora que aperta, eles dizem: então, eu estou sem dinheiro essa semana. Mas você podia fazer um empréstimo, pedir dinheiro emprestado para a família, às vezes é fria. Eles cobram, você diz assim: até amanhã, meia-noite. Quando dá meia-noite, ele está te ligando.
Quando é ainda crédito financiado, espera o horário comercial. Mas quando é família, ele já manda um WhatsApp no grupo da família. Vai pagar o que deve ou não? E ninguém sabia. Fulano está passando necessidade, e a gente não sabia. Esse homem começa a viver sob a esmola dos outros. Olha que tragédia. Tudo isso produzido pelo seu desejo de viver uma vida segundo o seu próprio coração. O que eu conheço de gente que é uma adaptação moderna da parábola do filho pródigo, infelizmente, não é brincadeira. Gente que poderia usufruir de recursos inesgotáveis. Tanto que você vai ver lá na frente, no final da parábola, quando o outro filho vai reclamar de que o pai matou o novilho. Qual foi a conversa do pai com o filho mais velho? Meu filho, você está aqui comigo. Tudo que é meu é seu. Na casa do pai não há escassez. Longe de Deus, você corre risco. Quando um homem decide andar para longe de Deus, ele assume as rédeas do seu futuro. E esse futuro é um futuro trágico. Esse homem percebe, esse jovem descobre a loucura que ele fez. E graças a Deus que nessa história que Jesus conta, há um final feliz. Infelizmente, muitas pessoas não encontram o final feliz que Jesus conta nessa história desse jovem pródigo. Mas como é que a história dele muda? Quando tudo começa a mudar? Quando a nossa vida pode experimentar uma virada de chave? Talvez para você que está aqui diz: pastor, eu estou longe de Deus. Eu estou mais interessado em ficar rico do que ter relacionamento com o Senhor Jesus. Eu estou mais preocupado em usufruir das bênçãos das suas mãos do que ter relacionamento com Deus. Quando isso muda? Que hora muda? Bem, tudo muda a partir do verso 17. A Bíblia diz que ele cai em si. Cair em si é quando finalmente há um reconhecimento dos nossos erros e das nossas péssimas escolhas. Sem reconhecimento de culpa e de erro, não há caminho de volta. Não há. Há um momento em que você e eu precisamos, se longe de Deus, reconhecer aonde erramos. Ele estava fora de si e ele finalmente cai em si. A ficha cai. E infelizmente para muitos a ficha cai quando já estão no estado que esse moço estava, no fundo do poço. Mas tristemente há pessoas que mesmo no fundo do poço não dão o braço a torcer. Estou quebrado, mas eu não preciso de ajuda. Eu estou arrebentado emocionalmente, espiritualmente. Estou vivendo essa vida de miséria. Mas eu me recuso a reconhecer que estou errado. Bem, não há uma forma senão de reconhecer o erro para poder voltar para a casa de Deus. A Bíblia diz que ele cai em si, e em um momento ou outro nós precisamos cair na real, como diz a linguagem mais popular, cai na real. Até quando você vai achar que essas suas escolhas, e muitas delas já têm produzido estragos tremendos na sua vida, quando é que você vai cair em si e reconhecer que precisa voltar para o centro
da vontade de Deus. Tem muitos que começam, veja, nenhuma perda como essa produzida na vida do filho pródigo aconteceu da noite para o dia. As perdas de se viver longe de Deus, elas acontecem gradativamente. É um abismo que chama outro abismo. No início parece que não, ele estava entre os amigos. A Bíblia diz que ele vivia uma vida dissoluta. Ele vivia o dinheiro, gastando dinheiro como se ele não fosse acabar, a vida desregrada. Porque, infelizmente, a conta não chega de uma vez. O diabo parcela em suaves prestações. Se tem alguém que faz com que a dívida pelo pecado venha sendo paga aos poucos e as suas atitudes e escolhas produzam na sua vida essas decepções, é o diabo. Ele não quer que você saque o salário do pecado de uma vez só. Ele diz, não, vamos pagando aos pouquinhos. Aí você começa a se esfriar espiritualmente, você começa a sentar-se na roda que não é a sua, e de repente resultado disso começa a aparecer em decisões que você toma no seu dia a dia, e depois reflete dentro de casa, e reflete no trabalho, porque a nossa vida, ela tem multifacetas. E as nossas escolhas, a nossa decisão de andar longe de Deus, ela respinga em outros lados. Esse moço, ele não foi e gastou tudo de uma vez. Ele foi aos poucos. E ele finalmente, quando não tinha mais nada, como diz a velha musiquinha que você deve ter cantado quando era criança, ou até cante para os seus filhos hoje em dia. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Ele cantou a musiquinha. Não tenho mais nada. Ele desejava comer do que era servido para os porcos, vagens. Tem gente que já interpretou esse texto. Não, ele comia lavagem. Não diz nada nesse texto de lavagem, meu irmão. Era o tipo da semente que se servia para os porcos. Agora imagine quem tinha o benefício de sentar-se na mesa do Pai. Agora está desesperado para comer. E nem mesmo assim lhe deixavam comer alguma coisa. Ninguém lhe dava nada. Você sabe o que o mundo e o diabo têm para te oferecer? Nada. Nada. O mundo aí fora não tem nada para te oferecer. Ele só tem para tirar. O pecado tira tudo de você, mas ele não te dá nada a não ser condenação e morte. O mundo aí fora, as amizades completamente contrárias ao coração de Deus, não tem nada para te oferecer. Eles querem tirar de nós. Eles tiram de você. Deus não. Se há um ato de Deus que é produzido continuamente, é dar. Deus tem prazer em dar, em nos abençoar, em cuidar de nós, em gerar na sua pessoa a provisão que precisamos. Segunda coisa que esse moço faz no seu caminho de volta: primeiro ele cai em reconheça onde você errou hoje à noite, antes que seja tarde demais e você sofra perdas e consequências que são totalmente evitáveis. Segundo, verso de número 18: vou retornar à casa do meu pai. Só tem um jeito: fazer o caminho de volta. Não tem atalho. Não existe fingir que nada aconteceu. É fazer o caminho de volta. Ele diz: quando finalmente ele caiu em si, os empregados do meu pai, eles têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai. Ele volta e trata com quem errou. Pecado você não explica. Pecado você não justifica. Pecado você confessa. Pequei.
errei, falei o que não devia. E veja, todo pecado, ele atinge tanto o nosso relacionamento vertical, que é com Deus, como também horizontal, que é com pessoas. Ninguém peca só contra Deus. O marido infiel peca contra Deus, mas peca contra a sua esposa e a sua casa. O homem diz, eu pequei, e olha o que ele diz, verso de número 18, pequei contra o céu e contra o Senhor. Ele decide voltar e tratar com quem errou. Meu irmão, às vezes, a cura está num bom e simples pedido de perdão. Só. Primeiro porque quem foi ofendido e quem você pecou, sabe o pecado, você não precisa explicar. Se tentou explicar, complica. Não, mas sabe como é que é? A carne é fraca, viu? Mas eu estava num momento vulnerável. Esse moço não fica assim, pai, sabe como é que é? Eu era menino, queria aproveitar a vida. Ele diz, não, eu pequei. Ele volta para casa e ele decide tratar com quem errou. Meus irmãos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e tratar com Ele as nossas falhas e pecados. É com Ele. É com Ele. Ele decide voltar, ele diz, eu vou voltar. Ele decide voltar. E ao decidir voltar, há uma decisão de que não é fruto de uma emoção passageira. É uma decisão transformada em ação. Porque às vezes nós somos movidos pelo calor do momento. Não, é porque eu estava passando por um aperto, e aí realmente eu fui comovido, mas o tempo passa e você não toma uma atitude compatível com o reconhecimento do seu erro. A diferença está aqui exatamente entre o que ele diz que vai fazer no verso 18, ele diz, vou retornar. Aqui, a princípio, é uma intenção. Verso de número 20. Então, voltou. Saia só das boas intenções. Tome uma atitude que muda definitivamente o seu estado atual. Não é só decidir que vai melhorar, é melhorar. Não é só decidir que agora vai andar com Deus, é andar com Deus. Ele diz, eu vou, mas a gente vem num culto, agora vai. Chega a segunda, não vai tanto. Na terça, estou pensando se vai. E na quarta, você diz, deixa do jeito que está, vai. Esse moço, ele diz, eu vou retornar. E no verso 20, Jesus diz que ele voltou para a casa do Pai. E ele não voltou com nenhuma outra decisão, senão aquela que, movido pela contrição e pelo reconhecimento da culpa, o levava a fazer. A Bíblia diz de que quando ele voltou para a casa do seu pai, o seu pai o viu de longe. E que beleza existe nesse texto, ao ver o desejo do pai em ver os seus filhos voltando para casa. Você sabia de que hoje à noite Deus está olhando para aqueles que estão longe, só esperando de você uma decisão de voltar para casa, de voltar a andar na presença dele. Você que está distante, com as suas escolhas insensatas, com seus erros absurdos, por mais que você tenha ferido o coração do Pai pelas suas escolhas erradas, não importa. Saiba de que há um Pai misericordioso, que está de braços abertos, pronto a te esperar. Quando ele volta para casa, ele volta reconhecendo o seu pecado, mas ele reconhece outra coisa a mais, preste bem atenção. Ele reconhece de que não é merecedor, ele é devedor. Hoje de manhã eu preguei o texto de Efésios capítulo 2. Eu recomendo, se você puder depois, em casa, ouvir a mensagem.
sobre o mistério da misericórdia e da graça de Deus, de que nos encontra mortos nas nossas transgressões e pecados, e mesmo assim Ele nos ama e estende a mão, não pelos nossos méritos, não porque você é bonzinho, não é porque você é honesto, não é porque agora você decidiu acertar, porque a única coisa que merecíamos por causa das nossas escolhas egoístas, insensatas, era a morte. O texto diz que esse moço, verso de número 21, por gentileza, diz que ele chegou e disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno. Não sou. Nenhum de nós é digno. Todos nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Quando você chega dessa maneira, na presença de Deus, o que é que você encontra? Vamos para o texto, porque meu tempo está correndo, mas hoje eu vou passar um pouquinho, porque eu preciso terminar a exposição do texto. Verso de número 20. Olha porque vale a pena você decidir acertar sua vida com Deus. Primeiro, que você não vai encontrar um Deus acusador, condenador, muito menos punidor. Olha quem é que o filho encontra ao voltar para casa. Verso 20. Um pai cheio de compaixão, com amor para conosco. O texto diz que esse pai estava cheio de compaixão e ele o abraça e o beija. Deus não fica ofendido pelas nossas escolhas insensatas e irresponsáveis. Não há nada que mude o amor de Deus para com você. Tem muita gente dizendo assim: Deus não vai me perdoar, o que eu fiz não tem volta, não tem mais saída, olha a minha situação. Esse não é o Deus que a Bíblia nos apresenta. O Deus que a Bíblia nos apresenta é aquele que, para com o pecador arrependido, sempre haverá uma atitude de misericórdia, de compaixão e de graça à sua espera. O filho volta, ele diz: olha, me trata como um dos seus empregados. Olha como a autoimagem produzida pelo pecado distorceu a identidade do filho. A identidade de quem era filho, ele agora só se enxergava como empregado. O pecado faz isso conosco, distorce a nossa imagem. Nós não mereço nada. Não, realmente você não merece. Mas a maneira como Deus te enxerga será sempre como filho. O texto diz que na confissão do erro, o pai, verso 22, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa. O que há de melhor? Imagine se fosse hoje alguém com um cartão Black, sem limite, e você chega maltrapilho, esfarrapado em casa, e ele não pega assim, pega lá uma sobra da roupa lá, bota nesse menino aí que está arrebentado, roupa rasgada, mal cheirosa, cheira pecado, cheira erro, não. É como se ele pegasse e dissesse assim: vai e compra com o cartão sem limite o que há de melhor. As irmãs ficariam doidas. Oh Deus, estou precisando de um cartão desse lá em casa para o meu marido, pai. Um cartão sem limite diz: compra, ou melhor, traga a melhor roupa e vistam nele vestes novas, limpas. O texto diz que manda colocar um anel no dedo, restaurando a sua identidade. Anel no dedo, símbolo de honra. Você sabe o que o escravo recebia? Furo na orelha. Sabia que era assim que se identificava escravos antigamente?
Furo na orelha. Deus está dizendo: eu não tenho furo na orelha para você, eu tenho anel para o dedo. Teu lugar não é de escravo. Você era escravo até chegar aqui e não sabia. Agora o seu lugar é restaurado como filho. E de sandália nos pés. Olha o estado que esse moço volta para casa. Roupas novas, tudo novo, banho tomado. Mas não bastasse isso, o pai diz: matem o novilho. O novilho já disse: sobrou para mim. Matem um novilho gordo, meu irmão, com gordura, maturado. Aquele novilho bom. Ele diz: faremos um banquete e celebraremos, porque esse meu filho estava morto. E aqui eu quero parar alguns minutos. Deixa eu te dizer algo que talvez você tenha dificuldade de compreender às vezes nas suas escolhas do dia a dia. Qualquer decisão que te leve para longe da casa do Pai, do relacionamento com Deus, que é o que simboliza aqui, te coloca num estado de morte. Para Deus, qualquer pessoa longe dele em pecado está morto. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios: ele vos deu vida, estando vocês mortos. Não há vida aos olhos do Pai para aqueles que estão presos nas suas corrupções e escolhas pecaminosas. O pai diz: esse filho estava morto e voltou à vida. Que linda representação do evangelho que Jesus dá nessa história bem contada. Eu havia dito que os personagens facilmente são identificados aqui. O pai, quem é? Quem é o pai? Os filhos, a humanidade, nós. Mas há um terceiro personagem que cumpre um papel primordial nessa história. Jesus fala de si mesmo nessa história. Dentro da cultura chamada semítica, por isso que há o antissemitismo. Antissemitismo é o preconceito a todos aqueles que vêm de origem semítica, os filhos de Abraão, ou melhor, os judeus, que são os filhos de Sem. Os filhos de Sem, lembra os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Os semitas. Até hoje a tradição é de que alguém que volta para casa, principalmente aqueles que moram dentro de uma cultura mais cheia, permeada desses princípios, é de que quando alguém volta para casa, mata-se um cordeiro, para que através do sacrifício do cordeiro, qualquer tipo de pecado que possivelmente tivesse sido praticado por esse filho que estava fora, era anulado pelo sacrifício do animal. Agora olha que coisa interessante. Em algum momento o pai pergunta o que o filho fez de errado. Já notaram isso ou não? Não pergunta. Ô menino, onde você pôs o dinheiro que eu pus na sua mão? Ô pai, foi mal. Eu me envolvi com quem não devia. Meu coração ficou altivo. Meu coração ficou preso a esses desejos do mundo. Há essa conversa. A atitude do pai para restaurar o lugar de honra para o filho, qual é? Matar o novilho. Quem é o novilho? Jesus Cristo. Aqui está representado o sacrifício de Cristo, que traz de volta o que estava morto à vida, porque é exatamente isso que o pai diz: faremos um banquete, mata o novilho, porque um banquete será dado, porque esse meu filho estava morto e veio à vida, estava perdido e foi
achado. Qual é o caminho de volta? Você precisa seguir todas as etapas. Primeiro, caia em si. Hoje é o dia que você precisa ser convencido do seu erro, do seu pecado, e confesse-o. Confesse-o perante Deus. Confesse-o perante aqueles que você pecou. Confesse-o e deixe-o. Segundo, decida voltar para a casa do Pai. Decida restaurar o seu relacionamento com Deus. É uma decisão. O convite já está feito. A porta já está aberta. Se fosse nos dias de hoje, com certeza seria quase que a ilustração de um pai que não mudou a chave da porta. Pelo contrário, todo dia ele olhava para o horizonte para ver se esse menino decidiria voltar para casa ou não. Há um anseio no coração de Deus de nos ver voltar para a presença dele. Desejo de Deus. Decida voltar para casa. Mas, em último lugar, entenda de que somente se você passar pelo sacrifício do Cordeiro, pelo preço do sangue de Cristo Jesus, que você vai poder festejar para valer. Esse moço, ele abraça com alegria a misericórdia de Deus. Ele não a questiona. Não há conversas aqui. A festa. Primeiro porque o pai sabe de tudo. É interessante como o pai sabe. Os pais sabem de tudo. A mãe então nem diga. Mãe é praticamente uma detetive particular. De família, sabe de tudo. Se nós como pais temos os nossos informantes. Nós temos nossos informantes. A gente sabe. Quando a gente chegava, e meu papai está aqui sentado à frente, eu às vezes, meio malandro, eu e o Cláudio, a gente estudava no Colégio Batista, aqui na Barreto Leme, com o doutor Quirino, acho que é doutor Quirino, o Lusitana com Barreto Leme. E eu e o Cláudio às vezes diziam assim, rapaz, nós estamos indo para a escola hoje, não tinha café para tomar em casa, e a gente estava doido para comer alguma coisa na cantina da escola, mas não tinha, a gente estudava pela misericórdia da parceria que sempre existiu na época do Colégio Batista conosco. Eles davam um bom desconto para os filhos de pastor, e quando conseguia pagar a parcelinha do mês, era motivo de festa no céu, para eles e para nós, porque era ajustado. E eu e o Cláudio estudávamos na mesma época, íamos para a escola, às vezes a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus, ou se tinha dinheiro para o ônibus, a gente usava o dinheiro do ônibus para comprar um enroladinho de presunto e queijo. Oh, tempo bom, né? Mas às vezes não tinha dinheiro nem para o ônibus, ou seja, não dava para economizar o ônibus, a gente ia ter que ir a pé mesmo. Nós morávamos no Jardim Proença, e o Colégio Batista aqui no centro. Íamos e voltávamos a pé, de boa. Mas de vez em quando, meu pai tinha o hábito, como muitos pais aqui, não usava carteira. A carteira era o documento do carro. Sabe aquele plásticozinho que vem com a propaganda do despachante? A carteira do meu pai era assim, o senhor lembra, pai? A carteira era, e aí por baixo ficava tudo, cartão, não era cartão de banco, porque não tinha. Era cartão de membro, cartão de visita, papel, pedido de oração. Se tinha uma coisa que encontrava dentro desse negócio, era pedido de oração. Puxava, caía pedido de oração um atrás do outro. Mas eu e o Cláudio, de vez em quando, achávamos uns trocos. Aí a gente saía de manhã cedo, porque a aula começava às 7h15. E nós, para descermos a pé, chegar a tempo, tínhamos que sair umas 6h40. 15 para 7 no máximo, para percorrer essa distância, meia hora. Às vezes tinha que vir correndo, para não perder a primeira aula, coisa que eu não fazia muita questão. Mas eu ia até a carteira, e eu e o Cláudio,
meu saudoso irmão, a gente olhava e achava uns notinha. Eu falei, Jeová Jireh, Deus proverá. Pegava e saía, ele dormindo ainda, minha mãe. Ia e voltava e ficava orando para que o Senhor cegasse os olhos dele e que ele não precisasse daquele dinheiro naquele dia. Mas mal sabíamos nós que ele já sabia. E eu desconfio que às vezes ele até deixava lá para a gente pegar. Se não, pai, me perdoa publicamente por todo o roubo cometido na sua carteira durante todos esses anos. Mas o pai sabe, o pai sabe, o pai sabe, o pai sabe de tudo. Se nós, pais limitados, imagine o Pai Celestial, o Pai sabe dos seus erros, o Pai sabe das suas incoerências, da sua teimosia, o Pai sabe. Mas a beleza do Pai Celestial é de que mesmo Ele sabendo, Ele nos espera de braços abertos para dizer, volta para casa, porque o que eu tenho para você é comida na mesa, é relacionamento, é fartura, é restauração de honra. Porque se há um desejo de Deus, é fazer festa com aqueles que decidem voltar para casa. Hoje à noite, eu não sei onde você está. Se você frequenta a casa do Pai e pegue a casa do Pai e a coloque de uma forma simbólica como relacionamento com Deus. Eu não sei se o seu relacionamento com Deus é por conveniência. Se você só relaciona com Deus porque você não tem prazer em estar com Ele. Você tem mais prazer de ter o que Ele te oferece. Isso não é vida com Deus. Isso é interesse. E Deus não tem filhos interesseiros. Deus quer ter filhos que amam estar com Ele, na presença dEle. E que reconheçam de que longe da presença dEle não há vida, há morte. Não há fartura, há miséria. Não há honra, há vergonha. Tudo que esse moço tinha quando estava na casa do Pai, ele perde. E ele vive exatamente o contrário. Mas hoje, Deus, através dessa linda parábola, mais uma vez quer refrescar a nossa memória pela ação do seu Espírito, dizendo, eu te quero perto de novo. Eu quero você na minha presença. Não é mais para ficar entre os chiqueiros da vida, esquecido e abandonado por todos. Deus hoje te chama de volta para casa. Deus hoje te chama para cair em si, confessar o seu pecado e restaurar, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, o seu lugar de honra na mesa do Pai.